No debate que teve entre masculinistas e feministas, a gente viu a ideia de que o Bolsa Família poderia contribuir para a falta de estrutura familiar. E essa ideia, muitas vezes rejeitada, descartada como absurda, foi bastante criticada na seção de comentários, mas há evidências históricas que mostram que isso pode ser verdade, tá? Embora o argumento não tenha sido talvez tão bem defendido através de exemplos ali no meio do debate entre os lados, isso não significa que eles tenham dito absurdos. E o vídeo de hoje, pessoal, pretende explicar como que o assistencialismo mal feito pode sim contribuir para a falta de estrutura familiar. Thomas Sowell, que é um economista intelectual afro-americano, que afirma que o Estado assistencialista nos Estados Unidos teve um papel decisivo, tá, no desmantelamento da família negra, dá uma série de explicações para esse fenômeno. Segundo ele, antes da década de 60, mesmo com a forte segregação racial, a família afro-americana mantinha uma relativa estabilidade. Taxas de casamento eram altas, a presença paterna era a norma, só que isso começa a mudar com o programa War on Poverty, ou Guerra contra a Pobreza, lançado em 1964 como o projeto The Great Society do presidente Lyndon B. Johnson. Esse programa oferecia benefícios sociais diretos a mulheres solteiras. E com isso, o que aconteceu? Incentivos foram criados, tá? Incentivos econômicos, para ausência masculina no lar. Homens passaram a ser excluídos da própria casa, não por abandono espontâneo, mas porque a presença deles diminuiria esse benefício estatal. Qual foi o resultado? A erosão da estrutura familiar. Vamos lembrar que na década de 30, 40 e 50, os afro-americanos viviam sob leis de segregação racial, conhecidas como leis de Jim Crow. E essas leis impunham separação entre brancos e negros, na escola, no transporte, no banheiro, espaços públicos, e mesmo assim, a estrutura familiar estava lá, relativamente forte, tá? Nos anos 50, 75% das crianças negras eram criadas por pai e por mãe. A partir do momento que o assistencialismo é expandido, entra em jogo, essa realidade começa a mudar. O homem passou a ser visto como um obstáculo ao benefício. Isso gerou ressentimento e animosidade entre os gêneros, aumento de conflitos conjugais e uma cultura de abandono afetivo. Surgiu até um termo conhecido como fuck and dump, tá? Em que o homem, magoado com essa atitude feminina estimulada pelo Estado, né, praticava o intercurso e, né, pé na bunda. Inclusive se abstendo das responsabilidades. Gera um ciclo destrutivo de animosidade, de atrito, filhos criados sem pais, jovens sem referência masculina, e a ausência paterna se conecta com criminalidade, abandono da universidade, problemas psicológicos, né? E uma série de resultados problemáticos na vida daquele indivíduo que cresceu sem a figura paterna no lar. Ou seja, as políticas assistencialistas que pareciam benéficas tiveram efeitos colaterais não apenas graves, mas duradouros que a gente vê até hoje nos Estados Unidos, tá? O Lyndon B. Johnson, o presidente que foi responsável pelo Great Society, né, o grande projeto de sociedade, era do Partido Democrata, concorreu à presidência em 1964 contra o republicano Barry Goldwater. E olha só, o Johnson venceu com 61,1% dos votos, contra 38,5% de Goldwater, uma das margens assim da história, maiores, né, da história eleitoral americana. Aí muita gente vai falar o seguinte, que o voto feminino contribui para o agigantamento do Estado, e é verdade. Mas nesse caso, apenas se os homens votassem, o Johnson ainda teria vencido, né, mas com uma margem bem menor. 55% dos votos masculinos contra 45% para Goldwater. Então, realmente, o voto feminino tende a mudar a política para um lado mais assistencial, agigantar o Estado e promover políticas de gênero que podem ter efeitos colaterais adversos graves e duradouros, que no contexto dos Estados Unidos, né, seria o Bolsa Família dos Estados Unidos para a população negra. Ele existe até os dias de hoje. Se a gente analisar só os votos femininos, as mulheres apoiaram Lyndon B. Johnson massivamente, 67% das mulheres contra apenas 33% dos homens, né? Então não vou falar assim que elas foram decisivas, porque mesmo sem elas ele seria eleito. Aí inicia o projeto assistencialista, era amplo, né, incluindo o War on Poverty,
né? E o ponto aqui não é condenar todo tipo de assistencialismo, mas é fazer com que ele seja uma solução temporária para que a pessoa se prepare para poder voltar para o mercado de trabalho e que ele não fomente a desintegração da família, porque a abelha é parte da colmeia. Eu gosto dessa frase e sempre uso. Não adianta você desestruturar a família, sendo que a família é parte da sociedade e do Estado. Vocês não precisam confiar em mim, podem averiguar, checar. Hoje há inteligência artificial, né, e inúmeras ferramentas para a gente poder aprender com o passado, tá, estudar a história, aprender com os erros do passado, não repeti-los aqui no Brasil, uma coisa que já foi testada lá nos Estados Unidos e deu catástrofe. Agora, falando um pouco mais da questão do debate entre masculinistas e feministas, eu acho muito importante a gente nunca pensar que todo masculinista pensa igual ou que toda feminista pensa igual. Algo que foi ali explícito no debate quando houve um certo esclarecimento do que era um resultado realmente do feminismo liberal e do que é o feminismo marxista. E existem, inclusive, outras vertentes, né? Eu realmente acredito que o voto atrelado à luta do feminismo liberal, muitas coisas que tiveram uma relação com a Revolução Francesa, o comunismo vem depois, ainda que tenha sido influenciado pelo lema de liberdade, fraternidade, igualdade, levado a um extremo, né, e a partir de um partido e de um sistema centralizado, eu vejo que essa primeira onda, dando sufrágio, não estou colocando a culpa na mulher, tá? Mas dando às mulheres o direito ao voto e a toda a população, quando as pessoas não têm uma noção real do impacto que elas podem causar votando ou apoiando políticas erradas, é um dos motivos de eu me considerar um nacionalista antimarxista, tá? Antimarxista e antiliberal. E a gente analisando a história, nós poderia dar, sim, tantos exemplos no czarismo que foi citado no debate pela Caroline Sardá. A gente tem que lembrar que os liberais, ainda que não por afinidade real, mas por questões estratégicas do inimigo do meu inimigo é meu amigo, liberais lutaram junto com comunistas, né, bolcheviques, mencheviques, ainda que houvesse tensão nessa aliança momentânea contra o czarismo russo. A gente pode também dar de exemplo a Guerra Civil Espanhola, onde liberais lutaram ao lado de republicanos com o auxílio da União Soviética contra o regime franquista. Então você vê que é tão diverso para a gente poder ficar condenando, julgando, generalizando, acreditando que toda feminista é igual ou que todo Red Pill é igual, que se houvesse, né, vamos partir para o campo da imaginação só para ficar bem claro, um conflito hoje em dia, talvez os dois lados ali fossem se juntar contra mim, porque eu não iria contra o czarismo russo, e eu não iria contra o regime franquista, e eu não me aliaria a liberais e nem a comunistas, porque eu tenho realmente uma visão de que esses outros regimes que foram derrubados, eles poderiam não apenas conter a bagunça que está hoje em dia, né, mas nem deixar que ela de fato se perpetuasse. Lembrando que o nacionalismo surgiu em grande parte, tá? Pelo menos essa última onda aí do início do século XX, como uma resposta à queda das monarquias, o Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, Império Alemão, Império Russo. Então, houve esses movimentos nacionalistas que, em grande parte, eram simpatizantes de uma forma ou outra às causas monárquicas. Aqui no Brasil também, a gente vê, através da leitura dos livros de Gustavo Barroso, que ele tem uma simpatia muito maior pela monarquia, ao mesmo tempo em que ele ataca a república nos seus livros. Então é muito importante a gente frisar isso muito bem, porque esse vídeo vai deixar o tema em alta, que nem todo Red Pill tem um pensamento convergente no ramo da política. O que eu vou concordar totalmente com eles. Eu não sei qual que é a posição da Jamile, tá? Eu a acompanho nas redes sociais, faz uma excelente atuação como advogada, talvez história não seja realmente muito bem o campo dela. O Aldir eu sei que é liberal conservador e o Paiva eu sei que é um liberal libertário, né? E como o nacionalismo, pelo menos que eu defendo, mais associado ao revolucionarismo conservador, falangismo, né? Essas ideias que hoje não estão tão em voga, eu me considero tanto anticomunista quanto antiliberal e ainda assim me considero também um ativista dos direitos dos homens. A questão do tradicionalismo, acredito que a tradição é boa em alguns aspectos, mas talvez em questões de gênero
dado o contexto das sociedades atuais, inclusive, né, a ingressão da mulher no mercado de trabalho e uma outra onda que nós estamos vivendo, da expansão da tecnologia, que está anulando e eliminando uma série de profissões, eu acho que a gente não pode ignorar que o mundo está mudando, né? Então eu adapto a minha visão nacionalista, até mesmo a sociedade do século XXI, ao ano de 2025, para a gente não cair na utopia e conseguir fazer proposições realmente aplicáveis, tá? Que vão solucionar problemas, né? Às vezes as feministas ali apontam problemas que os masculinistas também apontam, embora acertem no diagnóstico. Eu discordo do que as feministas apontam como causa e especialmente como solução. Mas eu não discordo radicalmente do diagnóstico que elas dão ao longo da entrevista, né? Então, excetuando-se essa questão do liberalismo, é claro que eu vou me alinhar mais ao lado dos defensores ali dos direitos paternos, né? Ainda que eu faça uma autocrítica, até como simpatizante do pessoal, gosto deles, sigo nas redes sociais, mas eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque é como você entrar em uma briga de faca com alguém que está com arma de fogo. E por que eu estou falando isso? O movimento feminista é antigo, ele é aparado, né, ele é sustentado por ONGs, ele é alimentado pela mídia, por dados, entendeu? Que são produzidos muitas vezes através de um ponto de vista enviesado que serve para formar um ciclo de retroalimentação. E esse tipo de debate muitas vezes é sangrar em tanque de tubarões, porque a gente não pode ignorar, pessoal, não pode ignorar, tá? Que no Brasil, o movimento feminista começou a produzir dados, ainda que de maneira menos organizada, menos sistematizada, menos independente, lá na década de 80. E o movimento dos direitos dos homens, ele foi adquirir uma expressão mesmo, e até conhecimento em questão de âmbito nacional, não tem 5 anos. Começamos lá em 2018, 2017, em 2012 já tinha essa discussão timidamente, altamente marginalizada na internet, mas o boom, né, para assim, chamar a atenção da mídia, chamar a atenção das feministas, a ponto de organizarem um confronto como esse que teve, é muito recente. Então eles estão produzindo dados há muito mais tempo, né? E vamos lembrar, frisar, destacar, que quando o sistema não estava tão alinhado assim com a narrativa feminista, a ponto de produzir dados, mesmo que enviesados, e os dados virarem leis ou serem propagados pela mídia, que mudaria a mentalidade das pessoas, que por fim votariam em políticos que ofereceriam soluções, às vezes, para problemas imaginários ou profundamente exagerados. O nosso é novo. Como que a gente pode confrontar em questão de dados gente que está produzindo dados há 30 anos, 40 anos, tá? Quase 50 anos. E a gente nasceu ontem. É você comparar um adulto com um bebê que está engatinhando. Mas esse é o início, tá? E assim como as feministas começaram produzindo dados através de entrevistas pessoais, coletando depoimentos pessoais, o Instituto dos Direitos dos Homens vai fazer isso agora também, tá? E a gente não vai poder aceitar que elas descartem, desmoralizem, descredibilizem esses dados, sendo que elas no passado também se valeram desse tipo de metodologia, quando a evidência anedótica ganha volume e consistência, e é o primeiro e segundo degrau para você criar um estudo sistematizado, mais bem alicerçado, tá? E que hoje pode ser feito com mais tranquilidade, com o auxílio da tecnologia, desde que o ponto de partida para a criação desses dados não seja corrompido, o que está causando uma distorção do resultado final, que alimenta justamente esse monstro que a gente quer combater. Como que a gente pode, né, levar em consideração que os dados produzidos e apresentados sejam de fato coerentes, sendo que eles são produzidos pelo Leviatã, que tanto nos açoita e nos discrimina? Então eu acho que uma estratégia mais saudável é a gente conseguir, e a gente vai conseguir, inclusive o instituto que eles criaram, tá? Eu não sou parte não, mas eu acompanho. Pode conseguir montar, fazer um compilado de documentos, um arcabouço de ideias, para a gente, na minha opinião, acho válido, atacar a credibilidade desse sistema que produz dados. Ah, o governo produziu dados. E quem disse que o governo é uma autoridade, né, infalível, impassível de erro? Então eu acho que a estratégia de desmoralizar os dados que eles trazem
pelo fato de ser dado, produzido por um sistema já profundamente corrompido, é algo a se pensar em debates futuros, tá? A minha contribuição de hoje é essa, trazer exemplos reais. Muita gente falou, o careca ali tá viajando na maionese, é um doido, mas o que ele falou já foi estudado e já foi constatado sociologicamente que o assistencialismo, quando direcionado apenas para a mulher, gera disfunção familiar e gera atrito e animosidade entre os gêneros, tá? Confiram as informações que eu dei aqui, se achar que é válido, se inscreva. Se eu acrescentei alguma coisa, deixa o like, por favor. Lembrando que a aba de comentários é de vocês. Gosto de ouvir opiniões contrárias, podem me criticar. Se quiserem elogiar, também aceito de bom grado, né? Vamos fazer um debate racional, alicerçado em história. E ainda que o contexto dos negros dos Estados Unidos seja diferente do Brasil, há um ponto de similaridade que é o assistencialismo focado nas necessidades da mulher, quando a criança e o homem pobres também precisam de amparo. Abraço.